Você sonhou com uma mulher vestida de branco? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, Elias. Eu sonhei que eu estava num quarto. Tinha um rapaz junto comigo. Ele era moreno, magro, estava sem camisa, usando um short preto. Estava barbudo e com os cabelos grandes, com uma aparência desleixada. Eu estava conversando com ele, tentando animá-lo. Eu dizia que ele era uma ótima pessoa, queria arrumar um bom emprego e que eu já o tinha visto trabalhando e que ele era muito bom. Porém, eu conversava com ele, mas minha atenção estava na porta do quarto. Ela estava aberta e era de frente com a porta do banheiro, como era na casa da minha mãe. De repente, ele saiu do quarto e foi para um outro cômodo. Eu fui atrás dele. Ele estava sentado no chão montando um altar. Eu sentei ao lado dele. Eu não me recordo o que tinha nesse altar, mas era grande e tinha muitos objetos. Então entrou um casal e a mulher estava vestida de branco, com um enfeite vermelho no cabelo. O homem eu não consegui identificar. Ele estava se escondendo atrás da mulher. Eles só deram uma olhada e saíram. Eu tive uma sensação de desmaio e quando deitei a cabeça no chão, acordei. Bom, o que você está vendo nesse sonho é um espírito obsessor, mas ele é um espírito poderoso, porque ele tem bastante conhecimento. Ele aumentou em saber. É por isso que os cabelos dele eram grandes. E é por isso que ele também era barbudo. Isso aí está dando a ideia de poder. É um espírito vigoroso. Então, mas ele se escondia. Depois você viu que entrava ali uma mulher vestida de branco, mas tinha um homem que se escondia atrás da mulher. Então, esse obsessor, ele se esconde atrás de você, mas ele se esconde também em algum lugar onde você provavelmente viu pessoas vestidas de branco. E ele estava montando um altar ali, por quê? Porque ele está montando para ele ali uma espécie de morada, só porque não é bom isso. Como é que você pode atrair essas pessoas? Sim, porque o meu conceito de pessoas aqui no meu canal, quando eu me refiro a gente, a pessoas, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções, inclusive. Querer mensurar as medidas do todo é o princípio da loucura. Então, o que você está vendo ali a posição de um espírito de se fixar dentro do seu pavilhão mental, tá? Por isso que você está no seu quarto ali e depois ele se expande, né? Ele vai para outro cômodo da casa, quer dizer que ele também está tentando adentrar a mente, o pavilhão mental de mais pessoas dentro da mesma casa, tá? Só porque eu nunca concordei com isso, eu não concordo com isso, porque todas as consciências precisam ser livres. Eu sou uma consciência, Jesus Cristo é outra consciência, você, internauta, é outra consciência. Eu não devo intervir na sua consciência, querer tomar o domínio, o controle do seu pavilhão mental. E é muito errado quando uma pessoa faz isso com a outra, ainda mais sem ser convidado, sem ser permitido. Isso é invasão, tá? É contravenção da lei cósmica. Então, qualquer ser que vá fazer interação com outro sem ser convidado é um encosto indesejado. E é assim que eu vejo esse ser que está no seu pavilhão mental, na sua vida, né? Agora, não convém tomar bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica abre a meninge do cérebro. E a outros tipos de pessoas, outras gentes, elas podem ter acesso muito facilitado ao HD mental do humano. Eles entram lá no HD mental e selecionam conforme eles querem. Eles formatam segundo a vontade deles.
E daí a pessoa começa a ter resultados na vida dela completamente adversos. E porque esses espíritos, eles se achegam nas pessoas que fumam, nas pessoas que tomam bebidas alcoólicas, nas pessoas que têm outros vícios aí, então é preciso meditar, ver consigo mesmo se os atos repetitivos do cotidiano que a pessoa tem, se é realmente nato dela, ou se está sendo induzido por alguma força exterior. Porque daí a pessoa poderia estar engolindo de goela abaixo alguma coisa que não é natural dela, tá? Então, é isso que você viu nesse sonho ali. É um espírito obsessor, mas ele é um espírito obsessor mais desenvolvido, mais forte. Por isso, o meu conselho é que você comece a resolver esse problema a partir de afirmações nesse sentido. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com imorredora gratidão, e por intermédio de nosso maior mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super felizes, super alegres, super saudáveis, super harmoniosos, super cristãos, super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossas mentes e nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Pensamento, imaginação e falácia são poderes que o Criador deu para cada humano. O problema para usar esses poderes para muitas pessoas é que elas não têm consciência de que isso é poder nelas. E elas até brincam com a fala, brincam com o pensamento, brincam com a própria imaginação e nem sabem que estão brincando com coisa séria demais. Então, se você fizer estas afirmações no seu pavilhão mental várias vezes durante o dia, você vai magnetizar a autoproteção. Você vai começar a expulsar gente indesejada da sua psique, da casa das máquinas, que é o seu subconsciente ali, porque segundo esse sonho, esse obsessor, ele já está se alastrando dentro da família, tá? Então ele está tentando ter pelo menos, no mínimo, 2 pessoas sob o controle mental dele, né? Quando nós fazemos estas afirmações, aí nós estamos mais protegidos, e uma vez que você assume essa prática no seu cotidiano de fazer essas afirmações no seu mental, as coisas passam a ir clareando mais e mais os detalhes para você resolver este problema vão chegando por intersecção divina, inclusive. Prezado internauta, obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.